Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Conexão Raj Flow. Eu sou o Adam e é um prazer real estar aqui com você hoje. De verdade. Porque esse não é apenas mais um podcast começando. Isso aqui é a abertura de um espaço que foi construído antes de existir microfone, antes de existir plataforma, antes de existir nome. Esse espaço nasceu primeiro no corpo, nasceu na observação, nasceu no silêncio das pessoas que não conseguiam explicar o que viviam. Nasceu nas perguntas que quase ninguém sabe responder com clareza. E nasceu principalmente de uma coisa muito simples e muito profunda. O corpo humano precisa ser compreendido, não apenas sentido. Hoje é o nosso primeiro episódio. E eu quero começar dizendo isso com toda a honestidade. É uma honra muito grande apresentar esse trabalho. É uma honra muito grande dar voz a algo que levou anos de desenvolvimento, anos de construção, anos de experiência real, anos de refinamento. Não é um projeto feito em uma semana. Não é uma ideia que surgiu ontem. É um caminho longo, sério, consistente e, acima de tudo, humano. Um caminho feito de gente, feito de vida real, feito de corpo real. E talvez você esteja chegando aqui agora com curiosidade. Talvez você esteja chegando aqui porque ouviu falar. Talvez você esteja chegando aqui porque está buscando respostas. Talvez você esteja chegando aqui porque, em algum ponto, você percebeu que existe uma diferença enorme entre ter estímulo e ter experiência. Existe uma diferença enorme entre ter contato e ter presença. Existe uma diferença enorme entre ter desejo e conseguir sustentar o que o desejo acende dentro do corpo. O Conexão Raj Flow nasce para falar exatamente sobre isso. A gente vive num mundo onde sexualidade vira ou tabu, ou espetáculo, ou é um assunto evitado, ou é um assunto tratado como performance. E no meio disso, o corpo fica sem linguagem. Fica sem explicação. Fica sem mapa. Fica sem guia. Fica sem estrutura. A pessoa sente coisas, mas não entende. A pessoa reage, mas não sabe por quê. A pessoa tenta, mas não consegue sustentar. A pessoa quer, mas o corpo trava. A pessoa até consegue começar, mas não consegue permanecer. E com o tempo, isso vai criando um peso silencioso. Tem algo errado comigo. E é aqui que eu preciso falar algo muito importante já no começo. Na maioria das vezes, não tem nada errado com você. O que existe é um corpo que nunca foi treinado para sustentar presença, ritmo, intensidade e continuidade. O que existe é um corpo que não foi alfabetizado para organizar a experiência íntima. E o que existe é um sistema nervoso que está tentando te proteger, mesmo quando você não quer mais viver em proteção. Porque o corpo aprende através de experiências. Ele registra, ele se adapta, ele cria padrões. E esses padrões viram automaticamente o seu jeito de sentir, o seu jeito de reagir, o seu jeito de se abrir, o seu jeito de travar, o seu jeito de acelerar, o seu jeito de desconectar, o seu jeito de entrar em alerta quando era para entrar em presença. E é exatamente aqui que entra o método Raj. O método Raj é uma metodologia de desenvolvimento do corpo humano aplicada à sexualidade funcional. E quando eu digo sexualidade funcional, eu estou falando de uma coisa bem direta. Sexualidade como uma função do corpo. Assim como respirar é uma função. Assim como mastigar é uma função. Assim como caminhar é uma função. Sexualidade é uma função corporal complexa. Ela envolve sistema nervoso, percepção, musculatura, respiração, ritmo, estados internos, atenção, memória corporal, defesa, vínculo, presença. Não é apenas fazer algo, é o corpo inteiro se organizando, ou não se organizando para viver uma experiência. O método Raj não nasce de crença, não nasce de misticismo, não nasce de performance, não nasce de promessa. Ele nasce de observação corporal e desenvolvimento de inteligência somática. A capacidade de perceber o que acontece dentro do corpo, reconhecer padrões, compreender respostas automáticas e treinar novas possibilidades reais. Ele trata o corpo como sistema, e quando a gente trata o corpo como sistema, a gente para de depender do tomara que hoje dê certo. A gente para de depender do acaso. A gente para de depender de sorte emocional. E começa a construir base. E por que a gente criou esse podcast?
Porque tem gente demais vivendo sexualidade como um evento imprevisível. Tem gente demais vivendo prazer como um pico que acontece rápido e some. Tem gente demais vivendo intimidade com ansiedade, com medo de falhar, com medo de não corresponder, com medo de sentir demais, com medo de não sentir nada, com medo de travar, com medo de não conseguir relaxar, com medo de se abrir. E o corpo vai ficando cada vez mais condicionado a um padrão. Alerta. E o que a gente quer fazer aqui é exatamente o contrário. A gente quer construir clareza. A gente quer construir linguagem. A gente quer construir estrutura. A gente quer construir um espaço onde você finalmente escuta uma explicação que faz sentido, que encaixa, que organiza, que te dá chão. Um espaço onde você sai daqui com a sensação de agora eu entendi. O Conexão Raj Flow vai conversar sobre corpo, sobre percepção, sobre toque, sobre respostas automáticas, sobre tensão, sobre prazer, sobre organização do sistema nervoso, sobre presença, sobre intimidade, sobre o que o corpo faz quando está seguro e sobre o que o corpo faz quando está em defesa. Vai falar sobre o que muda quando a gente para de forçar a experiência e começa a construir base funcional. E eu quero te dizer isso com muito carinho e com muita firmeza. Muita gente não tem dificuldade em sentir. A dificuldade real é sustentar o que sente sem acelerar, sem travar, sem desconectar, sem sair do corpo, sem virar uma mente tentando controlar tudo, sem virar um corpo tentando sobreviver. E quando a gente começa a entender isso, algo muda. Porque o problema deixa de ser eu não sei fazer e passa a ser meu corpo aprendeu um padrão e eu posso ensinar um novo. Isso é desenvolvimento, isso é treino, isso é inteligência corporal aplicada. O método Raj existe porque a sexualidade, do jeito que é ensinada no mundo, quase sempre ignora o principal. O corpo não funciona por comando. Ele funciona por estado. O corpo não se abre por obrigação. Ele se abre por segurança. O corpo não sustenta prazer por vontade. Ele sustenta prazer quando tem base, quando tem ritmo, quando tem capacidade interna de suportar intensidade sem entrar em colapso. E o método Raj, ao longo de muitos anos, foi construindo essa visão com uma coisa que muita gente esquece: realidade. O corpo real. A resposta real. A pessoa real. O que acontece de verdade quando alguém é tocado? O que acontece de verdade quando alguém entra em excitação? O que acontece de verdade quando alguém tenta se entregar e não consegue? O que acontece de verdade quando o corpo sente prazer e, ao mesmo tempo, entra em medo? O que acontece de verdade quando o corpo quer e trava? Quando quer e foge? Quando quer e acelera? E deixa eu te falar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido desse jeito. O corpo não trava do nada. O corpo não desconecta do nada. O corpo não acelera do nada. O corpo não endurece do nada. O corpo não colapsa do nada. Existe um motivo, existe uma lógica, existe um mecanismo. E quando você entende o mecanismo, você para de brigar com você e começa a se organizar. Então, esse episódio é uma inauguração, não só de um podcast, mas de um espaço onde a gente vai tratar esse assunto com seriedade, com profundidade, com verdade. E com uma linguagem que não te infantiliza e não te confunde. Uma linguagem que respeita a sua inteligência, respeita a sua história e respeita seu corpo. E eu quero acolher você aqui de um jeito muito direto. Se você já viveu confusão, se você já viveu frustração, se você já viveu medo, se você já viveu vergonha, se você já viveu sensação de inadequação, você não está sozinha. Você não está sozinho. E você não precisa mais ficar tentando se consertar pelo caminho errado. O que você precisa é de leitura funcional, base, treino, clareza e um processo que te devolva a presença. O Conexão Raj Flow nasce para ser isso. Uma conexão. Um método que organiza. Um lugar onde você não escuta só com a cabeça, você escuta com o corpo. Um lugar onde você aprende aos poucos a reconhecer o seu estado interno, a reconhecer seus padrões, a entender como a experiência se constrói e como ela se sustenta. E aqui vai a frase que eu quero deixar já registrada neste primeiro episódio, porque ela define tudo o que vem pela frente. Sexualidade não é um talento. Sexualidade é uma função.
e função pode ser observada, compreendida e treinada. Então hoje, oficialmente, a gente abre o Conexão HajFlow. E eu quero agradecer você por estar aqui. De verdade. Porque o simples fato de você dar play nisso significa que você está buscando algo diferente. Não mais informação solta, mas organização. Não mais estímulo, mas clareza. Não mais performance, mas presença. Eu sou o Adam. Este foi o nosso primeiro episódio do Conexão HajFlow. Obrigado por fazer parte desse início. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo. E siga conectado com a gente, porque daqui em diante a gente vai construir linguagem para o corpo, base para a experiência e clareza para a intimidade.